Distância entre tanques e terreno vizinho. Qual a distância correta? Essa é uma pergunta muito recorrente no nosso meio e eu quero nesse vídeo explicar um pouco para vocês de como funciona, como a gente identifica, descobre qual a distância ideal entre um tanque e o terreno do vizinho. Para quem não me conhece, meu nome é Newton. Eu sou especialista em projetos e obras em base de combustíveis e terminais e já faz algum tempo que eu me dedico a postar um conteúdo legal nas redes sociais, aqui no LinkedIn, algumas coisas no YouTube também, mas tinha dado uma parada por conta da correria e agora estou voltando, já estou com uma programação legal para estar postando sempre para vocês aí, tá? Então, toda sexta-feira, meio-dia, vocês podem esperar que eu vou estar postando um vídeo sobre esse assunto que eu particularmente gosto bastante, estudo bastante e tenho certeza que vai agregar com vocês. E também quero a ajuda de vocês para nos vídeos estar respondendo, comentando o que pode melhorar, quais assuntos vocês querem ouvir. Tá legal? Então, não percam. Quem não me segue, por favor, me siga no LinkedIn, me siga no Instagram, me siga me segue no YouTube também. E vamos apresentar um pouco para vocês desse universo fascinante. Mas voltando para o tema, distância entre tanques e terreno do vizinho. Isso é uma pergunta muito recorrente e muitas pessoas falam muitas besteiras por aí, tá? Tem gente que fala que o tanque... Do costado do tanque até o terreno do vizinho tem que ter 15 metros. Tem que ter o diâmetro do tanque. Tem que ser 2 vezes o diâmetro do tanque. Tudo isso é um grande depende, tá? Não é assim que funciona e não é todos os casos que são assim. Primeiro, qual a medida que a gente deve considerar entre um tanque e o terreno do vizinho? Essa medida é sempre considerada do costado. A gente pega a medida do costado do tanque até o terreno, até o limite do terreno, tá? Então, o primeiro ponto é esse, costado até o limite do terreno. E qual é essa distância? A distância vai depender da configuração do projeto deste tanque, tá? Para facilitar nossas contas, vamos considerar que o tanque tem o diâmetro de 10 metros, tá? E então esse tanque foi fabricado e montado já seguindo as últimas premissas das normas. Então vamos falar que é um tanque vertical, tá? Considerar um tanque vertical de aço carbono, com solda fragilizada entre o costado e o teto. E qual seria a distância ideal desse tanque para o vizinho? Onde a gente consegue descobrir essa informação? Essa informação ela vai estar na NBR 17505 no volume 2, tá? Da norma. Na tabela A4, eu vou abrir aqui para pegar uma colinha. A tabela A4 ela dá essas distâncias, tá? E o que essa tabela fala? Vamos lá. Tipo de tanque. Tanque com teto flutuante ou selo flutuante. Vamos dizer que você tem um tanque vertical que não tem solda fragilizada, tá? Um tanque que foi feito nas normas antigas, tem um vídeo meu sobre solda fragilizada aqui no LinkedIn, só vocês buscarem, pra vocês entenderem o que é. Então vamos dizer que essa solda não foi feita solda fragilizada, é um tanque vertical, só que ele tem teto flutuante ou selo flutuante, tá? E o que a norma fala? Isso é a primeira coluna. Segunda coluna, proteção da vizinhança contra exposição e sistema de combate ao incêndio interno. Esse tanque, ele foi feito o sistema de proteção de incêndio dele conforme a 17505 item 7, existe corpo de bombeiros ou brigada externa na região? Vamos dizer que sim. Vamos falar aí das grandes cidades. Nas grandes cidades sempre você tem um corpo de bombeiros, então a resposta é positiva. Se o tanque tiver selo flutuante, tiver uma corporação de incêndio e o sistema de incêndio desse tanque foi feito conforme as últimas revisões das normas, qual é a distância desse tanque para o vizinho? A norma fala que é metade do diâmetro do tanque. Se no nosso caso a gente está conversando aqui sobre um tanque de 10 metros de diâmetro, então a distância do costado desse tanque até o terreno do vizinho seria apenas de 5 metros, tá? Então, se você quer instalar um tanque de 10 metros de diâmetro, possui selo flutuante, que tem na cidade, tem um corpo de bombeiro, uma brigada de incêndio, e foi feito todo o sistema de incêndio conforme a NBR 17505 item 7, você pode manter esse tanque a 5 metros de distância do terreno do vizinho, tá? Quando muda? Vamos lá, vamos dizer que o selo flutuante ele é uma obrigatoriedade em São Paulo. Nos outros estados ainda não é uma obrigação. Alguns clientes põem porque conseguem enxergar a eficiência do equipamento e tudo mais, mas não é uma obrigação. Vamos falar que em um outro estado você quer instalar esse tanque e ele não tem selo flutuante. Mas não tem selo flutuante, mas foi feito com a solda fragilizada
no teto, tá? Aí, o que que ela fala? Foi feito o sistema de incêndio conforme a 17505, item 7? Sim. Tem sistema de espuma ou sistema de inertização? Sabe aquela câmara de espuma que tem no tanque? Esse tanque tem câmara de espuma? Tem? Beleza. Existe corpo de bombeiros no local ou brigada externa? Tem. Esse tanque é menor que 45 metros de diâmetro, no nosso caso? Sim. Então, qual seria essa distância? Mesma coisa, metade do diâmetro do tanque. Você pode ver o que mudou do selo flutuante para sem o selo flutuante. Aumentou que, nesse caso, se não tiver selo flutuante, é obrigatório o tanque ter sistema de espuma. Se esse tanque não tiver sistema de espuma, ele não entra nessa condição, tá? Ele entraria numa outra condição, que seria uma linha para baixo aqui da tabela 4, que é tem que ter o sistema de incêndio conforme a 17505, que seria o sistema de resfriamento, existência do corporação de bombeiro, mas não tem espuma. Então, de metade do valor do diâmetro do tanque, que seria de 5 metros, por não ter espuma, a distância tem que ser o diâmetro do tanque. Então, no caso, o tanque deveria estar afastado a 10 metros do terreno do vizinho, tá? Então, para vocês verem que dependendo de como esse tanque foi fabricado, foi projetado, existe essa diferença entre a distância do costado para a distância do terreno do vizinho. E aqui na tabela você consegue consultar várias informações. Vamos falar aqui no pior dos casos aqui, que na verdade seria esse, um tanque com teto fixo, com solda fragilizada, mas não tem sistema de espuma. Então, seria o tamanho do diâmetro do tanque. Se na verdade não existir corpo de bombeiro local, vamos dizer que o tanque foi feito conforme o sistema de incêndio, conforme a 17505, item 7, mas na região não existe corpo de bombeiro e nem brigada externa. Qual a distância do tanque para o costado do vizinho? Aí aqui muda. Aqui muda para o dobro do diâmetro do tanque, tá? Então o tanque tem solda fragilizada no teto, foi feito o sistema de incêndio conforme a 17505, item 7, não tem sistema de espuma e não existe corpo de bombeiro local. O que a gente entende como isso? Num caso de incêndio, é muito mais difícil você controlar esse incidente. Então demoraria muito para vir uma brigada de incêndio de uma outra cidade, de uma outra localização até lá. Então o que a norma fala? Que como segurança você tem que ter o dobro do diâmetro do tanque, tá? Então se o tanque tem 10 metros de diâmetro, você tem que deixar ele afastado 20 metros do terreno do vizinho. Isso limitado a 105 metros. Então vamos dizer que você tem um tanque de 55 metros de diâmetro. Se fosse o dobro do diâmetro, daria 110 metros. Então você pode deixar ele com 105. Difícil você pegar uns tanques com essa medida, né? Mas o que eu quero apresentar? Que não há uma fórmula para todos os tanques. Vai depender do projeto do tanque, vai depender se existe o selo flutuante ou teto flutuante. Vai depender se existe corporação de bombeiro ou uma brigada de incêndio que possa atender em caso de sinistro. E vai depender se você tem câmara de espuma ou não, tá? Então, tem que considerar essas variáveis. Hoje em dia, todos os tanques já estão sendo feitos com solda fragilizada. O sistema de incêndio já é uma obrigação você ter, senão a corporação de bombeiros não aprova. Então os tanques novos já tem a condição de vir conforme a norma. Sistema de espuma, dependendo da configuração do tanque, não é obrigatório, mas às vezes vale a pena você colocar o sistema de espuma no tanque para você ganhar essa otimização de espaço no seu terreno, tá? E a corpo de bombeiro, a maior parte das cidades tem. Quando a cidade não tem, você pode participar do PAN, que é Plano de Auxílio Mútuo. Você se junta com algumas outras empresas e vocês se comprometem. Se caso uma outra empresa tiver um sinistro, você manda a sua brigada lá. Se a sua empresa tiver um sinistro, eles mandam a brigada deles até aqui. Então isso a norma também considera como uma brigada externa. Então, para definir essa distância, tabela A4 da norma NBR 17505, parte 2, tá? Consultem, verifiquem qual o projeto do seu tanque e essas outras variáveis que você vai conseguir localizar a distância exata do tanque para o costado pro terreno do vizinho. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Esse é um item que tem muitas dúvidas e espero que vocês tenham gostado. Um abraço, não deixe de deixar aqui seu like e até a próxima.